Estúdio Paul, um podcast sobre cinema, séries, bastidores, tudo sobre televisão e o mercado do audiovisual do Brasil e do mundo. Eu sou Ana Seixas, jornalista, produtora de audiovisual e executiva do mercado de entretenimento. E eu sou Ana Cláudia Paixão, crítica de cinema, colunista da revista Cláudia e do Correio do Estado e também executiva do mercado de entretenimento. Eu sou Milton Birachede, sou jornalista, diretor de TV, crítico de cinema, escritor, essa área aí. Olá a todos, eu sou Felipe Boclin, sou executivo de marketing no mercado de entretenimento, também sou criador e empreendedor do The Creators Bridge. Olá a todos e todas, meu nome é Rodrigo Saturnino Braga, eu sou distribuidor para o mercado de cinema no Brasil e analista do mercado audiovisual. No momento trabalho para a Filme B, que é uma empresa que edita um boletim, um site de notícias e análises do mercado. Além disso, ela administra também um amplo banco de dados com resultados diários dos filmes e do cinema no Brasil e é uma referência no setor. Estamos aqui no Megafone Estúdio, a casa que nos recebe. Olá a todos e todas, estamos começando mais um Estúdio Paul. Hoje vamos falar sobre a greve dos autores em Hollywood, e seus desdobramentos. Vamos falar sobre Perry Mason e conteúdos que falam de justiça, crime, investigação. Mas antes, vamos aos números com Rodrigo Saturnino Braga. Olá, boa tarde. Super Mario Bros. Pelo quarto fim de semana consecutivo é o líder do mercado, considerando o público do feriado do dia 1º de maio, fez 790 mil ingressos, com isso passou dos 5 milhões de ingressos, está com quase 5 milhões e meio, e com 111 milhões de receita bruta de bilheteria, já é a segunda melhor do ano, só perde para o Avatar. Nós tivemos também o lançamento de Cavaleiro do Zodíaco, que acabou sendo o melhor lançamento da semana. Uma outra franquia infantil, quem teve filho nos anos 90 sabe o que isso significa. Foi bem, fez 183 mil ingressos, ficou em terceiro lugar. Em segundo lugar, permaneceu A Morte do Demônio, outra franquia que já tinha aberto na semana passada, e continuou em segundo lugar, com 280 mil ingressos, já passou de 800 mil espectadores. Nada de novo no front, né? Não, mas a gente já fica garantido que a gente vai falar de demônio mais à frente aí. A gente vai ter um programa para falar dele. O mercado aguarda ansioso o lançamento de Guardiões da Galáxia, que é agora nesta semana, e esse sim deverá... Está muito aguardado. A expectativa é muito grande aqui no Brasil, no mundo inteiro. Enfim, outro super-herói que vem por aí com muita força. Assim se espera. Pelo jeito a gente vai ter que ver Super Mario Bros. Não, mas Marvel, pelo menos, eu tô muito curiosa pelo Guardiões. Guardiões eu fui resistente. De todos os heróis da Marvel, eu tive uma resistência enorme para assistir. E depois, quando você assiste, você se apaixona por eles e eles estão aí com uma responsabilidade. Eu porque adoro ficou o meio... Groot. E é o seguinte, ficou meio dark essa coisa de multiverso deles, ficou mais deprê, eles lidando... É verdade. Então, eu gosto, mas eu gosto mais misturado com os Avengers. Eles sozinhos eu fico meio, ai que saco. Mas é que quando eles estão juntos é muito bom. Exatamente. Mas eu gosto do primeiro, depois o segundo já me cansou um pouco. Dos Guardiões ou dos... Dos Guardiões. Eu adoro. Acho muito divertido. Mas não sei como é que vai ser. Tá com cara de que vai fazer a gente chorar, né? Eu tô meio... Ah, é? Por quê? Vai morrer? Por quê? Vai? Não sei. Eu realmente não sei. Dá o spoiler. Não tem o spoiler. Eu só sei que tem coisas que todo mundo fala que é muito emocionante. Então, tem umas frasezinhas assim que um ou outro fala que eu fico... Então o nosso herói vai morrer. Como é o nome dele? Esqueci. O Chris Pratt. Adoro o Chris Pratt. Não. Também. Acho o Chris Pratt uma graça. Assim, os Marvel maníacos já devem saber, mas eu acho que tem aí a despedida da... Gamora, talvez. Não, ela, né? Ela já não continua. A atriz não continua. Ah, tá. Eu vou sofrer mais se o Groot morrer. Mas o Groot revolta. Não, o Groot já morreu 3 vezes. Mas se ele morrer pra sempre. Não. Ele tem algumas vidas. O Groot não me preocupa, não. Agora, Cavaleiro do Zodíaco não dá pra eu ver, não. Acho chato pra cacete. Não, Cavaleiro do Zodíaco... Você consegue entender? Minha irmã fica assim... Eu já passei da fase do Cavaleiro. Toda essa festa infantil, todo mundo de Cavaleiro do Zodíaco. Nossa, você... Eu passei pela fase Power Rangers, passei pela fase Xuxa e Paquitas. Nossa. Um grupo de Paquitas na minha casa.
Com filhas e primas e sobrinhas. Princesas. Depois Power Rangers e final, Cavaleiro do Zodíaco. E Transformers aí no meio. E agora Marvel já com os netos, então eu vou... E os brinquedos de carro virando robô. Eu passei por Xuxa para Baixinhos. Olha, sei todas as músicas, todas. Não. Mas olha, o Super Mario... Aliás, eu passei pro Super Mario também. Super Mario. Claro. O Super Mario, eu jogava o Nintendo. Eu adorava. Aquela musiquinha, aquele que você entrava no quadro, né? Você mergulhava no quadro. Era maravilhoso aquilo, eu amava aquilo. Eu não jogava nada. Eu gostava de Tetris. Pois é, né? Aliás, eu não vi o filme. Eu não vi ainda, mas eu vou ver. Mas estamos nesse papo furado, enquanto está pegando fogo lá em Hollywood uma greve de roteiristas, autores, que desde 2007 não faziam uma greve assim. Então, eu queria que Ana Cláudia e Rodrigo comentassem, porque eles já estavam nesse papo quando eu cheguei aqui. Eu estava empolgado sobre isso, porque é muito difícil a gente chegar a uma conclusão sobre o que está sendo discutido, mas é muito importante a discussão. Embora seja lá em Hollywood, ela tem aí um reflexo para todo o mercado internacional também. Eles estão discutindo várias coisas, essencialmente a perda que houve aí de salário deles ao longo dos 10 anos, e ela vem do reflexo de várias coisas. Vem da redução de número de episódios, porque antigamente, como eles falam, uma série tinha 20 episódios por temporada, isso garantiu o ano completo do autor que estivesse envolvido ali, toda a equipe de redatores que estivesse envolvida ali. Com os projetos sendo de 8 episódios a 12, isso reduz. No meio do 20 teve um padrão 13 também, lembra? O 13 é porque você garante 3 meses ali, porque era a exibição. Porque esses números de episódios, só pra gente entender um pouquinho, eles também tinham a ver com a grade da programação da TV aberta. Uhum. Que ela só tem 24 horas, você tinha que, então, ter um conteúdo que garantisse por dias de semana aquele horário, aquela faixa horária, e isso, então o ideal era ter 3 meses, pelo menos, de um conteúdo. Então, esses 13 eram mínimos, o 20 era... E aí vai, tinha 26, você tinha... Mas era a grade da TV aberta que determinava o número de episódios. Com a mudança de consumo, mudança da tecnologia, da distribuição, isso foi mudando. Hoje, a média é entre 8 a 12 episódios, máximo. 12 você assim celebra, entre 8 a 10 episódios. Tem séries de 6 episódios, né? Tanto que no prêmio, eu já estou até variando aqui, mas se você olhar no Emmy e tudo mais, você tem a série, a minissérie, você já teve que criar categorias diferentes por conta dessa redução aí de... Para o público saber, minissérie 4 a 5, né? E aí tem as especiais. Enfim, você vai criando categorias exatamente porque o tamanho está menor. Então, mas isso significa também que o salário deles é menor, dos roteiristas, que depois a divisão que eles têm aí de resíduo, de ROD, tudo isso também diminui. Então, tem muita coisa que eles estão discutindo, que é basicamente uma parte financeira, que ela é a grande, obviamente, que não chegaram no acordo. Tem também a questão exatamente do percentual das plataformas, porque aparentemente isso eu fui pesquisar e aparentemente é um valor fixo. Então, assim, se você fecha, por exemplo, hoje a gente fecha um acordo com uma plataforma, é o número de assinantes que ela tem nesse dia. Você só vai poder revisar isso em 12 meses. Então, se ela amanhã, no mês seguinte, triplicar o número de assinantes, você não ganha nada em cima. Mesmo que seu conteúdo esteja liderando, você vai ganhar o que você acertou ali. É o que está lá. Você tem que estar, obviamente, essa é pesquisa, tem que confirmar essa informação. Então, assim, basicamente, estão discutindo aí um reajuste salarial, mas garantias de estabilidade, porque uma das coisas que eles também pediram é essa questão de ter uma equipe fixa de redatores, se sejam necessários ou não. Achei engraçada essa frase, necessários ou não. É uma reserva, é uma cota, é um mínimo. O que para o mercado americano é sempre uma polêmica, né? Você reservar o mercado para alguma coisa. Né? Para eles você fala em cota, em reserva de mercado, você tem que começar explicando o que é isso. É uma quebra de... Não quero saber, mas é assim. E também tem a questão da inteligência artificial, que obviamente está aí tá no cangote de todo mundo.
E eles estão... É uma questão que parece semântica, mas ela é muito interessante. O que está sendo discutido e pedido para deixar claro qual é o papel de quem é autor, de quem é a história original ou é material original. Tem uma semântica aí, mas essa semântica é para garantir que o autor seja... Que o humano se mantenha na posição criativa. Estou resumindo muito, assim, mas basicamente isso. E que a tecnologia não é impedir, porque não tem como impedir, mas que deixa esses papéis definidos desde agora, que também está tendo resistência aí dos estúdios. Mas, basicamente, a resistência maior é a divisão de receita mesmo, como é que você vai fazer esse cálculo. Ô Rodrigo, como é que você vê os reflexos dessa greve lá em Hollywood para o mercado internacional, especialmente para o brasileiro também? Para o mercado internacional, isso pode ser uma oportunidade. Sempre que a produção americana se retrai por qualquer razão, abre um espaço, uma coisa natural, porque os espaços estão aí, é tipo cadeira de avião, está ali. Tem a questão de você ir lá e ocupar. Para as produções locais, para as produções dos países, né? Então, os países que estão nesse momento mais fortes, produzindo mais, aproveitarão melhor essa oportunidade. O que, infelizmente, não é o caso do Brasil. Mas é, por exemplo, o caso da Coreia. Aliás, não é à toa que a Netflix, que é uma das envolvidas, né, do lado dos estúdios nessa questão americana, anunciou um investimento de 2,5 bilhões na Coreia do Sul. Né? Então, exatamente, se essa greve pega mesmo, a gente pode esperar um chuá de produções. De tudo aqui, toda hora. Aliás, aumentou também os investimentos na Europa, acho que a Alemanha. Alemanha. Então... Espanha. Espanha. Então, aliás, para a Netflix, ela deve estar numa posição melhor, digamos, né? nessa questão da greve do que outros estúdios, outras produtoras. Na verdade, isso também é um pouco resultado do processo de produção, do processo, quer dizer, do mundo da produção audiovisual, da distribuição, da exibição audiovisual em todas as plataformas, né? A última grande greve foi em 2007, ou seja, já tem aí um tempo. Em 2007... eu só tenho lembrança, não sei se o Fios tem alguma, ou a Ana Cláudia tem alguma outra lembrança, assim, mas a minha lembrança de banda larga, de vir aí uma coisa nova e tal, começa no final exatamente da década de 2000, ou seja, 2007, eu não sei se isso ainda certamente não estava no horizonte deles, porque também era um mercado que estava começando, estava se implantando, eles conseguiram tudo que eles queriam naquela Conseguiram bastante coisa, porque o prejuízo foi grande, foi na ordem de $1 bilhão ou mais, naquela época, né, em 2007. Ou seja, 15 anos atrás. Eu me lembro que no Oscar desse ano as piadas eram todas sobre a greve. Eu lembro que eu morava em Nova York quando eles ameaçaram e não entraram em greve. Todo mundo saiu filmando, eu não conseguia andar na rua. Adorava, porque toda hora esbarrava com alguém famoso, mas era assim, era que eles saíram filmando tudo para garantir que ia ter. Você vê que é interessante. Tinha mais sete do que camelô. Você saía de casa, tropeçava num trailer de alguém, assim. Não, mas você vê que é impensável isso no Brasil, né? O poder que os autores e escritores têm nessa indústria, na sociedade americana, né? Imagina isso no Brasil. Né? Por isso que eu quero, antes de chamar o Fios, assim, eu queria que o Rodrigo acabasse uma coisa que eu tinha perguntado sobre o reflexo direto no mercado dos roteiristas brasileiros. E aí depois eu queria passar para o Fios. O que dá um palpite, assim, não quero uma coisa muito pé no chão, mas o que o Brasil, nesse momento dessa greve, em que se abre oportunidade na Europa, o que o Brasil precisaria fazer imediatamente para surfar nessa onda? Nada de muito diferente do que já está pensado, planejado. Aliás, hoje a gente já tem um texto até mais ou menos nessa linha, sem considerar a greve, porque o texto saiu um pouco antes da greve começar. Mas a gente vai viver agora, nesse primeiro semestre, momentos decisivos, né, para o futuro da nossa produção de visual. Anuncia-se para o dia 11 de maio, na semana que vem, uma solenidade em Salvador, com o presidente Lula e a ministra Margarete, anunciando a regulamentação da Lei Paulo Gustavo, que é uma lei que interessa diretamente ao audiovisual brasileiro.
Nós temos alguns editais no Fundo Setorial da Ancine em aberto, e eu diria que é um momento também decisivo. Ou seja, um momento decisivo para saber se o audiovisual brasileiro vai poder se recuperar nos níveis anteriores à pandemia. E se vai efetivamente recuperar a sua participação no mercado, os momentos decisivos serão agora, nesse semestre. É um dinheiro, quanto é esse dinheiro? Não é um problema de dinheiro. Quer dizer, a lei Paulo Gustavo são 3 bi, qualquer coisa, uma grande parte diretamente para o audiovisual, o fundo setorial está lá, o dinheiro está lá, é uma questão de gestão, uma questão de administração, uma questão de efetivamente botar a máquina para funcionar. De escoamento, inclusive, desses valores, para as pessoas receberem, para os produtores poderem realmente lançar mão desse recurso. Pura gestão, mas nada além de gestão, né? Quer dizer, e para atingir o que é, digamos, a meta, que 2003 vai ser um ano espetacular e só vai perder para 2024 e 2025, precisa botar essa estrutura para funcionar, porque, por enquanto, ele está perdendo de 22, aliás, ele está perdendo de 20. Nossa, porque de 2020, antes da pandemia, nós tivemos janeiro e fevereiro espetaculares. A pandemia pegou o nosso cinema no melhor momento. E acabou com o recorde de bilheteria, com a vida dele, né? Pois é, exatamente. Paulo Gustavo. Fios, pega agora essa deixa aí do Rodrigo. Eu queria que você falasse sobre a mesma coisa, mas do seu ponto de vista, com aquela ideia que você ouve, que você vê no mercado, sobre o mercado, achar que o Brasil pode ser um próximo grande gerador de conteúdo. Como é que a gente pode surfar no mercado diante desse evento aí, presidente Lula, Margarete, e juntando com a greve como oportunidade? Seremos o The Big Next Thing? Cara, que responsabilidade. Ou melhor, The Next Big Thing. Não. Então, peraí, eu vou mudar a pergunta dela. Não. Podemos ser? Temos chance? Podemos ser vai depender do resultado das iniciativas privadas e públicas, né? Assim, se a questão estrutural que já vem são as fissuras, né, que o nosso mercado tem sendo pressionadas pelos novos modelos de negócio, você traz essa greve como uma oportunidade, como o Rodrigo falou. Ou seja, você tangibiliza o mesmo padrão do que a gente estaria 10 anos atrás, né, numa mesma pauta, né, colocando isso em políticas públicas, né, nos editais, ou mesmo nos novos padrões que estão sendo exercidos nos streamings ou em qualquer estúdio lá de fora, a gente acelera esse processo em termos de discussão, né? Quais serão as bases, etc. e tal, é difícil prever. Por outro lado, do ponto de vista econômico, porque por detrás disso está o quanto as plataformas, especialmente as plataformas, estão realizando negócio, porque é isso, né? Tem a questão da divisão, né, entre as receitas, mas principalmente por detrás disso tem a própria receita. Se a receita cai, tudo cai, né? Ainda que exista a divisão. Nos Estados Unidos, é um mercado mais maduro e etc. e tal, o mercado está estável, né, com poucos índices de crescimento. No Brasil, a tendência é de mercado em crescimento. No Brasil e na América Latina. Porque está no zero mesmo, né? O mercado de streaming, né, de SVOD no Brasil para os próximos 5 anos é um crescimento, se não me engano, na ordem de 14%. SVOD, Serviço de Vídeo on Demand, por demanda. Então, assim, sendo uma reta positiva em crescimento de assinantes, isso leva ao investimento local, né, para uma produção local de uma forma quase que automática. Então, a gente ainda terá esse ciclo de crescimento com esses ajustes estruturais. Eu entendo que as perspectivas são positivas, assim, né? Vamos aguardar como é que vai ser esses editais e a resolução
dessas colocações e dessa greve, mas eu entendo que no the end of the day, assim, a gente acelera dentro de um mercado em tese em crescimento. Ô Fios, você está com algum problema no olho que você quer esconder? Porque você não está enquadrado. Queremos olhar para você. Agora melhorou. É algum terçol? É um terçol, alguma coisa assim? É pequena. Pensei que fosse terçol. Pois é, então a gente agora vai acompanhar aí, porque a última acabou ficando 100 dias, né? Que eles ficaram preocupados. A grande preocupação é o tempo que pode levar. Também pode acabar amanhã, podem chegar num acordo, né? Mas antes que a gente soubesse o resultado disso, para finalizar esse assunto, eu queria que a Ana falasse um pouco o que ela sente de expectativa do mercado em relação à gestão da ministra Margarete e do governo Lula. Não, existe um otimismo, óbvio, né? Depois desses 4 anos aí com tudo muito parado, existe um grande otimismo, está todo mundo numa expectativa muito grande de que com a mudança do governo, com ela, né, e que com essas novas políticas o mercado vai aquecer. Essa é a expectativa, não há muito o que dizer, agora a gente tem que esperar para ver. Né? O FSA entrou, abriu 2 linhas, a linha de produção para cinema e a linha de produção via distribuidor. Vem a Lei Paulo Gustavo. A gente está esperando que agora, nesse mês, ainda abram mais algumas linhas do FSA para produção para TV e VOD, para novos realizadores. Está todo mundo nessa expectativa e acreditando que a gente vai conseguir retomar de alguma forma. Né? Quando ela fala FSA, é Fundo Setorial do Audiovisual, tá, gente? Tem os editais, onde as pessoas concorrem a um financiamento para fazer as obras. São chamadas de investimento. Uhum. Para ser mais técnico. Então, já que estamos todos informados sobre greves e reflexos, a gente vai falar de uma série que eu não estou muito com lugar de fala para falar sobre ela, porque eu vi só 2 episódios da primeira temporada e ela acabou de estrear a segunda, que é Perry Mason, que eu achei muito interessante. Muito bem dirigida. Só vi assim, nos primeiros 2 episódios, eu não consegui entender ele como protagonista. Eu acho que ele aparece tanto quanto qualquer outro personagem. Eu acho que tem um problema de enfatizar o protagonismo dele, que eu acho que certamente vai ser resolvido ao longo dos outros episódios. Mas, como o Rodrigo deu a ideia dessa pauta, e acho que ele tem toda a razão, porque é muito bom, e acho que ela se desdobra em outros assuntos, queria que ele falasse um pouco desse produto, para o mercado, o que ele representa, qual é o papel desse produto, e como é que ele acha mesmo. É uma série que eu gosto bastante. Eu já assisti a primeira e já assisti a segunda. Então, só para situar, ele é um advogado. Quando ele começa, ele está, na verdade, se afirmando, né, como advogado. A série se passa na Califórnia, em Los Angeles, nos anos 30, ali no Entre Guerras, né? No Entre Guerras. E com o país ainda atravessando aquele processo de uma violenta recessão e tal. A segunda temporada, eu gosto bastante porque o roteiro consegue colocar alguns problemas, algumas situações, algumas questões muito contemporâneas, né? E colocar isso nos anos 30 sem perder o fio da história, né? Adequando o fio da história a essas questões, como as condições de vida dos imigrantes, por exemplo, no caso, né, a de Los Angeles, mexicanos, na sua maioria, tá? O racismo, a segregação, as famílias negras vivendo inteiramente segregadas da sociedade, corrupção policial, o empoderamento feminino, que numa série dos anos 30 é uma coisa. E o empoderamento feminino você vai vendo crescer desde a primeira temporada. Você vai vendo aquela personagem crescer. Vou fazer só uma pequena observação, porque exatamente no segundo episódio, porque eu também estou que nem o Milton, no início da primeira temporada, exatamente no segundo episódio tem uma cena em que está o John Lithgow, o personagem do John Lithgow. Maravilhoso, aliás. Maravilhoso. Ela e o Perry, e o Perry está bebendo um uísque numa garrafinha, né, aquelas garrafinhas americanas,
E ela se levanta, abre um livro falso na estante do John Lithgow, abre, pega uma garrafinha, abre e ela começa a beber. Ela senta e começa a beber com eles. Quer dizer, isso naquela época, nos anos 30... Nem a questão, naquela época, nos anos 30, muita coisa talvez não de fato não acontecesse, mas na série acontece para exatamente isso. Facilitar essa ascensão da... Para fazer um parênteses também, vem os anos 30 vieram lá dos loucos anos 20, né? Quem viu Babilônia viu aquele negócio das mulheres fazendo de tudo também. Mas aquilo foi um espasmo, talvez, assim. Mas eu queria fazer só um parênteses sobre outra questão muito atual, que na hora que aquele homem muito rico, cujo filho sequestra, né? Estou dando um spoiler aqui, mas enfim, ele ameaça, de alguma forma, o Perry Mason, falando do passado dele. De alguma coisa que desonra a pessoa, que eles fazem só com negros ou homossexuais. Aí ele é pastor e fala assim, que eu saiba, o senhor não é negro. Isso é, acusando ele de ser homossexual. E o Perry Mason se sai com uma resposta muito interessante. Eu só fiz sexo com homem uma vez. Fui homossexual apenas uma vez. Esse é outro ponto, essa é outra questão que na segunda temporada está muito bem colocada, está muito bem trabalhada, que é o relacionamento homoafetivo feminino e masculino, né, dos dois, né? Então, e sem perder o fio da meada, você no final acompanha a série, a trama principal acompanhada, quer dizer, essa questão da proteção que o sistema judiciário dá às elites econômicas e sociais, né, está muito presente também nas duas séries, né? É muito claro isso. Nas duas temporadas. Nas duas temporadas, desculpa, exatamente. Mas não esperem, enfim, finais muito felizes, né? Porque é o oposto do que... Porque, na realidade, uma das coisas interessantes... Aí eu já vou contar as histórias aí de bastidores, porque Perry Mason... para o mercado americano, é o advogado. E ele, sim, ele foi... E o que é interessante da série é que a série não é o Perry Mason que o americano conhece. Porque ele tem uma vida muito torta, né? É porque ele, na realidade, ele veio de livros de um autor que era advogado e que fez um mega sucesso nos anos 20. Então ele foi pra rádio, aí já foi aquela coisa ele era famosérrimo, já na rádio, foi para televisão, e é uma série muito icônica para a televisão americana, porque ela foi uma das primeiras séries a levar o drama para o tribunal. Faz a diferença. A série antiga. A série de 66. Agora temos uma série nova. Desculpe, de 50 e poucos. Isso, e era uma série preto e branco, talvez. Exatamente. É que eu me lembro sempre do nome Perry Mason, mas eu 57. Nunca vi. Então... E não, ela assim, então vamos lá. Essa série só pra ser... Eu tô com cola, tá? Não é porque se eu sei de cabeça não, gente. Perry Mason foi ao ar entre 57 e 66... Na TV americana. E depois ela teve aí nos anos 80, 90, tentaram trazer de volta, mas ela chegou a passar, me enganei que a gente estava conversando antes, que ela não tinha passado no Brasil, ela foi exibida nos anos 60 aqui no Brasil, na Rede Record, olha. Mas assim, ela não, assim, para muita gente, ele não tem esse significado que tem para o mercado americano. Tanto que essa série é produzida pelo Robert Downey Jr. e a mulher dele. Ele ia fazer o Perry Mason. Ele queria fazer isso para o cinema. E aí, enfim, aí tem que buscar o que houve, que degringolou, que não andou a série. A história, aí foi virar série. Então, na série, não sei se é porque é a agenda ou porque ele não quer mais voltar para a TV, não sei. O Robert Downey Jr. já não seria mais o Perry Mason. E aí chegaram no Matthew Rhys, que mesmo sendo galês, olhou assim, o quê? Quem que vai mexer em Perry Mason? E o que o convenceu a fazer o projeto foi que eles estão falando que estão reescrevendo a personagem, mas não é. Eles estão, na realidade, trazendo para o original do livro, que as pessoas não conheciam tão bem. Porque na TV... Mas vamos lá, anos 50 na TV, não tinha nem cama de casal, as pessoas tinha toda aquela coisa da TV das regras. Então, ele era um super-herói, assim, no sentido assim, ele era um cara que... Ele só pra você imaginar, ele só perdeu um único caso. Mas ela em todos os anos de série. Mas ela era mais
de tribunal, assim. Tribunal. A série era tribunal. Ele não era um investigador. Ele não era investigador. Ele era o advogado que tirava da manga essa última coisa. Ele só pegava o underdog, ele só pegava exatamente os pobres para defender, mas ele sempre vinha com uma coisa surpreendente e ganhava o caso, entendeu? Então, por isso que quando eu vi a série agora, eu não identifiquei. Eu me lembro que era Perry Mason, nunca vi, mas é muito diferente, né? Muito. Mas tem um detalhe no começo da segunda temporada que a primeira temporada, a resolução do caso é traumática. Então, na segunda temporada, ele começa como um advogado civil, não criminal. Ganha dinheiro. É interessante como o roteiro coloca isso, porque depois você fica pensando lá pela história, você fica, como é que ele está ganhando, como é que ele está vivendo? Porque ele está defendendo dos pobres, lutando contra tudo e contra todos, e os caras não estão pagando. E você lembra que lá no começo ele era um advogado e ganhou um dinheiro defendendo um dono de uma rede de supermercado que estava ganhando uma causa, aliás, injustamente, uma causa contra um ex-empregado. Mas ele ganhou dinheiro suficiente para poder aí defender os acusados na segunda E também tem uma conclusão. Também tem uma referência sobre o caso todo da primeira temporada, com uma surpresa aí na segunda temporada. Mas você vê, ele voltou muito multiplataforma, né? Ele voltou multiverso, né? Ele tem várias vidas, né? Pois é, eu assistindo, inclusive, essa sequência da guerra, porque ele é um veterano, né? Eu fiquei pensando, falei, gente, será que na série original eles tinham essas sequências de guerra? Porque tem uma sequência de trincheira muito bem produzida ali, muito bacana. Parece 1917. Incrível, bem feito aquilo ali. Exatamente esse é o cenário, né? É o cenário de, enfim, é uma guerra que foi um moedor de carne, né? Uma guerra que sanguinária. Matou, tá? Milhões por conta de táticas ainda do século XIX, já no tempo da metralhadora. Então, é um moedor de carne mesmo, né? Exatamente. E ele sai, né? Da onde ele vem, né? Ele vem exatamente... Ele é um ex-soldado. Eu não lembro se ele chegou a ser oficial ou soldado, eu não lembro. Eu acho que não, mas inclusive quando tem essa cena que ele fala que ele recebeu aquele negócio azul, que desonra e tal, foi porque eles falam da carnificina, né? Dele ter sido meio butcher ali, porque e mostra na sequência o quanto ele era frio, né? Ele partia para dentro, porque tinha essa coisa na Primeira Guerra, era uma guerra de trincheiras, então nada acontecia. Se ninguém saísse da trincheira, iam ficar atirando uns nos outros e nada acontecia. No momento que uma trincheira era invadida, era um negócio horroroso. De novo, em 1917, nada de novo no front. Exatamente isso. E o que humaniza ele muito é porque essa guerra pesa durante a vida dele hoje, assim, né? Volta em memórias, assim. Ana, uma coisa que eu ia até comentar é que os dois primeiros... Acho que o Fio está muito de fora aqui. Eu queria que ele dissesse para a gente o que o produto Perry Mason assim, representa no mercado e se você acha que ele tem vida longa. O Milton é bom que ele só me dá a pergunta incrível, assim, para arrematar. Né? O que representa... Eu acho o seguinte, né? Primeiro é uma puta de uma produção, né? Blockbuster, assim, no nível... Essa cena da trincheira é incrível. Sensacional. Fora toda a produção, a arte, a fotografia, né? A direção... De fato, é um blockbuster americano desses incríveis que viaja por natureza. Né, assim, só pelo poder de tela que eles têm. Agora, é como um bom velho poder de investigação hoje, crime, é um lugar hoje que, né, assim, não vou dizer nem mais tendência, é um lugar de audiência, né, de você seguir a jornada da investigação. Tem esses elementos contemporâneos, vamos dizer assim, nem que são contemporâneos, mas essa luz contemporânea em várias questões sociais, que o Rodrigo já falou. Eu incluiria também aí o fanatismo religioso, que eu acho que é da primeira temporada. É verdade, a primeira. Exato. Ou seja, ele traz todos os elementos de um blockbuster, né? Assim, se fosse o Robert Downey Jr. fazendo o personagem principal, seria então mais ainda. Não. Desculpa, eu vou defender o Matthew Rhys. Não. Ele ao longo da série, ele vai melhorando, né? Assim, ele vai ganhando protagonismo. É o antigo da série.
ele vai ganhando protagonismo e acho que ele em si vai tomando o personagem para ele, né? Coisa que nos 2 primeiros episódios fica meio torto, assim, você não sabe se torce para ele ou não. Ana Cláudia está defendendo porque ela conhece Matthew Rhys. Fios também estava aqui. Estávamos no canal, aliás, eu fui de irmã. Quando eu vi, eu chamei ele inclusive de Elliot Ness maldito. Não, você sabe que tem uma curiosidade que eu estava falando com o Rodrigo, é o seguinte, que os 2 primeiros episódios da segunda temporada são dirigidos por um brasileiro. Fernando Coimbra, que foi o diretor do Lobo Atrás da Porta. Que é um filme maravilhoso. Que é um excelente filme. Então, assim, tem essa coisa aí também, mas essa é o Perry original. Perry Mason original. Mas, assim, tem esse lado aí também. Que é um olhar internacional, que eles estão também procurando da série, né? Indiscutivelmente. Né? Muito bom. Agora, não é uma série bombada, eu não vejo muitas não é bombada, não. Inclusive, hoje eu estava vendo aqui, o Telegraph tá falando assim, que ela não divulgam tanto, é que ela é a pérola da HBO escondidinha lá. Eu acho que eu tenho uma pena que eu tenho que ver com quem que ele vai concorrer, porque Perry Mason, se for concorrer com Succession, Matthew Rhys vai estar... Menos chance, talvez. Pelo hype. Não vou dizer pelo trabalho. Pelo trabalho, não. Não, o Succession não vai ter chance de concorrer, né? Não sei, porque vai ter também no Emmy, a gente tem ainda o Anna White Lotus não concorre com Succession, porque é especial. Enfim, essas categorias. Eu acho que o Succession ganhou tudo que tinha que ganhar. Se eu fosse dono do júri... Lá, dá tudo? Eu dava pro Perry Mason, porque já ganhou, sabe? Já tá saindo, né? Já tá indo, né? Enfim, o Fios falou um negócio aí sobre investigação. Eu não sei se a gente falou tudo que a gente queria sobre Perry Mason, mas eu acho que é uma série que abre muito para esse conteúdo, que é uma demanda muito grande, assim, sobre... Que não tem diretamente a ver, mas é temático a respeito de true crimes, né? Principalmente no Brasil, né? Tem uma audiência incrível. Principalmente no Brasil, mas e assim, no público feminino. Todos os streamings apostam nisso. Netflix tem a escada, como é que é a escadaria no ano passado? A escada. Não para de ter, né? Não para. Tem o Palhaço do Crime. Tem os nórdicos também, tem de todas as nacionalidades. Crime e todo mundo assiste. Crime, sexo e religião. E a jornada investigativa. A jornada investigativa, ela é muito assimilável. Não, isso que você falou sobre no Brasil, mas eu não vejo. Eu acho que é uma demanda mundial, não é? Olha... É mundial. É mundial, mas e levemente mais feminina. E levemente mais feminina, você acredita? Porque eu lembro quando eu ainda estava começando a fazer esse negócio de web, quando eu fui estudar para ver negócio. Os sites de crime eram os que tinham maior audiência já de tráfego de internet, e o público era feminino. Isso é interessante, né? Isso é bem interessante. Era feminino. Isso eu posso dizer para você que é novo. Porque na época que eu dirigi Linha Direta, o público era masculino. Masculino, né? A gente fazia pesquisas qualitativas, né? Ficava atrás daquele vidro, com aqueles grupos. Você via, tinha mulheres que viam e tal, em diversas classes, mas era muito homem mesmo. E não tinha muito jovem vendo, era homem mais velho que gostava. Mais velho, assim, de 30 e poucos para cima, assim. E agora tá voltando, né? Linha Direta estreando. Pra você ver... Foi um marco. Eu lembro da Linha Direta quando entrou. Foi um marco seguinte. A gente não tinha coisa parecida ali explorada na TV aberta, em especial, né? A TV por assinatura já estava aí alguma coisa, mas era muito menos. Mas a força do gênero é muito grande. Tanto que a Globo tá voltando com Linha Direta agora. E qual é a sua expectativa, Milton, para esse Linha Direta? Você que durante tantos anos foi diretor do Linha Direta. Olha, o Linha Direta é uma coisa assim que surgiu... surgiu antes de eu dirigir, porque teve uma versão lá atrás com Hélio Costa. Uns anos atrás, que terminou simplesmente porque o Hélio Costa foi se candidatar a entrar na política, e o Dr. Roberto Marinho achou melhor suspender o programa porque não tinha ele. Eram outros tempos. Logo depois, teve uma época, me chamaram para um brainstorming na sala do Evandro Carlos de Andrade,
onde estava o Pedro Bial, inclusive, estava o Zeca Camargo, estava um monte de gente, para a gente imaginar um programa que juntasse o que era muito separado antes, que era a CGP, que é o Projac, né, os estúdios Globo, a parte de produção, com o jornalismo, a Central Globo de Jornalismo. A gente tinha que inventar um programa que juntasse as duas coisas. Com o Daniel Filho junto também, enfim. Aí não deu em nada muito aquilo ali e resolveram reeditar o Linha Direta. Em 1999 ele estreou. Eu fui para cuidar da parte de jornalismo, saí do Jardim Botânico, né, para lá, para Jacarepaguá, para coordenar a parte de jornalismo do programa. Eu era o representante, digamos, da CGJ, com Central Globo de Jornalismo, no projeto. Acabou que eu virei o diretor saiu, o Talma também era diretor de núcleo, aí ele também foi fazer outras coisas. A verdade é que o Linha Direta ressurgiu naquela época para combater um problema de audiência que a Globo começava a notar pela primeira vez na sua grade, que era o Ratinho, na quinta-feira, falando de crimes policiais. Isso é, de true crime, mas fazendo daquele jeito justiceiro que era antes do programa do Ratinho engraçadinho. Ele batia com um negócio na mesa. Era uma coisa meio justiceira mesmo, bem pobre também o programa, né? Mas aquilo começava a comer um pedaço da audiência da Globo. E aí, assim, temos que agir ali. Era quinta-feira isso. O Linha estreou, foi um sucesso. Quando estreou, eu já era o diretor-geral e ele foi um sucesso nos 9 anos em que ele durou. Mas ele começou muito achincalhado pela elite bem pensante, pela inteligência brasileira, e porque ele era nada mais do que um disque denúncia transformado em programa de televisão. Marluce, que era diretora-geral da Globo, sugeriu que a gente fizesse, uma vez por mês, um especial que seria o Linha Direta Justiça, que eram de casos que já estavam resolvidos. A gente fazia, no dia a dia, o Linha Direta sobre pessoas que estavam foragidas e, uma vez por mês, um caso que já estava resolvido. Isso aí a gente podia usar atores, ter falas, porque aí não interferia no processo. Que esse processo era de pessoas que estavam foragidas com um processo em andamento. Eu acho muito difícil hoje fazer esse programa com uma coisa aberta, assim, sem que um juiz de não sei de onde queira suspender o programa. Naquela época, não. Naquela época você conseguia fazer isso porque o direito de imagem era uma coisa ainda um pouco fluida, né? E hoje qualquer pessoa pode suspender um programa como esse. Então, o que eu digo assim, voltando à pergunta da Ana, eu digo assim, o Linha Direta, depois de achincalhado, ele começou a receber um elogio do Zuenir Ventura no Globo como um instrumento legítimo de cidadania e depois concorreu 2 vezes ao Emmy de melhor documentário do mundo. Eu vejo agora a volta do Linha Direta com muita esperança, assim, porque eu acho que o Pedro vai fazer muito bem, Pedro Bial. Eu me lembro da última vez que a gente se encontrou, foi no Central Park, que a gente estava indo concorrendo ao Emmy, né? E o G1, o G-Show, sei lá, não lembro o que era, que eles mudam de nome sempre, foi fazer umas fotos nossas no Central Park. Eu e Pedro concorrendo com um programa reportagem sobre eleição no Jornal Nacional. E aí eu não imaginava que o Pedro pudesse apresentar, mas ele pode, eu acho que ele vai fazer muito bem. Tem ali também no texto final, acho que talvez na direção junto com ele, o Marcel Sotomayor, que era a pessoa, o redator do texto final nosso. Então o Marcel sabe também como é que funciona o programa. Eu estou achando muito bonito, assim, as chamadas, um cenário mais simples, mais adaptado ao tema, né? Que agora, que na época era um pouco assim, tudo era muito grandioso, o cenário, tinha aquela coisa ainda influência no Hans Donner, acrílico, metal e não sei o que, no logo. Então agora está tudo simplificado como são os tempos. Eu acho que vai ser difícil, porque sempre tem essa possibilidade de um juizeco qualquer do interior de São Paulo, de Minas ou do Piauí
interditar um programa porque alguém pediu direito de imagem. Vai ter que ter muito cuidado. Eu fico imaginando o jurídico da Globo arrancando os cabelos. Eu me lembro dos embates com o Antônio Cláudio lá. E assim, a gente... naquele período, a gente chegou no programa que a gente fez sobre a Ângela Diniz, que muitos anos depois geraria o Praia dos Ossos. O Doca Street, que é o assassino dela, processou para suspender o programa quando soube que ele estava sendo feito. A gente ganhou em 4 instâncias, na quinta ele ganhou, na quarta ele ganhou e no final a gente ganhou de novo. Então o programa foi ao ar. A gente só teve que tirar o nome de uma ex-mulher dele que realmente não queria se ver envolvida e não contribuía em nada para que era a Delita Scarpa. E a gente, eu não me lembro, eu acho que teve um outro programa que alguém, lá no finalzinho, que alguém conseguiu suspender. Eu vejo essa como a dificuldade do Linha Direta atual que ele vai enfrentar. Já foi anunciado que eles vão fazer um caso que já está terminado e outro que ainda está rolando. Esse que está rolando ainda, que eu acho complicado de fazer hoje. Os casos que ainda estão em aberto, em que o criminoso está foragido, eu estou querendo ver e eu estou com esperança de que vai ser bem feito. É isso, gente. Parabéns por Linha Direta, que dê tudo certo. Sim, estamos torcendo. Eu estou numa boa expectativa também, Milton. Acho que vai ser um programa bacana. Porque ele foi um programa pioneiro, né, dos crimes reais. Eu nem notava isso quando eu fazia, que aquilo ali era uma demanda. Acusaram de tudo, né? Que é programa de dedo duro, é programa de não sei o que lá. E isso vai voltar nas redes sociais. Vai voltar. Não, já teve até Luísa Mel fazendo post dizendo que na hora que a TV Globo faz campanha para não mostrar as facções criminosas, não sei o que, na hora do negócio de sequestro, vem fazer um programa violento. É uma idiotice isso, sabe? Essa é uma demanda que existe no mundo todo, mercado de programas de audiovisual. Tem um canal só disso. Crimes reais é uma ansiedade legítima. Você querer acusar de outras coisas, sabe? Eu acho que realmente é um instrumento bacana porque o Linha Direta, diferente dos programas sobre true crimes, ele tem uma função. Os outros têm função só de mostrar. O Linha Direta tem função de ajudar, ser um canal como o Disque Denúncia. Uma denúncia, né? Abrir um canal de denúncia. Mostrar a pessoa que está foragida, que escapou da justiça. E nesse tempo todo que o Linha Direta, nos 9 anos que eu fiz, acho que ajudou a polícia a prender criminosos que tinham feito coisas cruéis com muita gente, né? Com mulheres, com crianças, com homens também. Então, foram umas 600 pessoas presas por ajuda do programa. Se isso é dedo duro, sabe? Eu não sei mais o que é justiça. É verdade. Muito bem, emocionante. Ficamos agora se enchendo que ficamos aqui falar. Até... Peraí, gente, eu nem programei isso. Não, mas sério? Foi bom e é importante porque esse gênero é um gênero muito importante no audiovisual hoje, impressionantemente. Né? É o que você falou, essa jornada investigativa, ela está aí e as pessoas buscam por esse gênero o tempo todo. Eu vou contar uma curiosidade, né? Quando a gente foi para Nova York para a cerimônia do Emmy, lá no Lincoln Center, com aquele tapete vermelho todo, eu comecei a ficar nervoso, né? De black tie, tuxedo, vocês são 5 nominees, né? A gente concorreu com um programa que era a chacina a chacina da Candelária, a primeira vez. E o segundo ano que a gente concorreu, logo em seguida, era aquele problema da contaminação por césio em Goiânia, césio 137. Das 2 vezes eu sofri muito naquela mesa, esperando quando aparece a carinha, os nomes, igual no Oscar, assim, sabe? O programa. Eu falei assim, gente, eu vou ter que fazer um discurso em inglês aqui. Se eu ganhar, eu não quero ganhar, não. Pelo amor de Deus, meu Deus, ajuda eu não ganhar nas 2 vezes. Assim, claro,
A gente perdeu para a BBC, né? A gente perdeu bem perdido, né? Porque o difícil é ficar entre os 5 nominees de melhor documentário do mundo, né? Pô, já é um prêmio. Já é um prêmio. Me falaram, eu não sei se essa conta está certa, que você concorre com 800 programas no mundo e é votado por 500 jurados no mundo todo. Então já é realmente um prêmio. Opa. Essa questão do crime, vamos lembrar que isso vem da rádio, né? Cidade contra o crime, né? Isso. Na Globo aqui, a Bandeirantes de São Paulo também, quando abriu com um programa que trouxe da rádio também, da Rádio Bandeirantes de lá, não estou lembrado do nome, mas... Isso é muito rádio. É muito rádio. E a gente tentava uma narração um pouco assim, então eu chamei o Vereza para fazer na época. Antes era uma coisa muito de locução, eu fiz uma coisa mais dramática, assim. E nos casos do Justiça, a Marli Bueno, que era uma atriz que morreu, infelizmente, que era uma voz linda. Eu queria, assim, uma pessoa que tivesse uma carga de experiência, assim, vivi para contar, sabe? Uma coisa assim. E foi bem bacana, assim. Depois a gente chegou a fazer até um troço que Mauro Lúcio Vaz depois tirou, que era um Linha Direta, uma série dentro do Linha Direta, que era uma Linha Direta Mistério, que durou uns 4 episódios, uma por mês, assim, que eram histórias de crimes, mas ligadas a questões sobrenaturais. O incêndio do edifício Joelma, Operação Prato, lembra? O Máscara de Chumbo foi também? Não, o Máscara de Chumbo foi que inspirou a fazer isso, mas ainda era o Linha Direta normal, o Justiça, né? E depois teve Zé Arigó, que no meio tinha umas coisas de crime também, enfim. Mas aí o Marlúcio falou assim, o conteúdo disso não está batendo com Linha Direta, a gente fazia sobrenatural com crime, tudo muito mais, eu falei assim, não é? Como é que a gente vai... Era jornalismo, mas era sobre coisas que não sabe se aconteceu. A gente sempre botava um neurocientista, um cientista para destruir a história, né? Porque era baseado em depoimentos de pessoas. Eu vi o fantasma na garagem, sabe? O caso do Joelma. O caso do Joelma, clássico, lembra? É. Eu me lembro que esse caso do Joelma, gente, a época era do Orkut. Depois que esse programa foi ao ar, várias comunidades no Orkut se formaram por causa do Linha Direta do Joelma. No dia seguinte, tem uma história, eu vou tentar resumir, das 13 almas que morreram no elevador queimadas, que não puderam ser identificadas. O que aconteceu? Onde elas estão enterradas? Tem um mausoléu lá que as pessoas fazem romaria porque supostamente fazem milagres lá. E o cemitério estava cheio no dia seguinte, depois que o Linha Direta foi ao ar. E era assim, pessoas e adolescentes com essas comunidades do Orkut começaram a fazer excursões de madrugada ao Joelma. Adolescente adora, né? Essas coisas de dar medo, né? Até hoje eu recebo mensagem, você que era o diretor, não sei o quê, eu morria de medo. Falei, nem sabia que era para dar medo. Mas enfim, essa do mistério, sim, eu sabia que era para dar medo. A gente deu medo em muita gente. Mas, enfim, é isso. Gente, eu acho que hoje a gente fica por aqui. Foi um prazer estar com vocês. Boa sorte ao Linha Direta. Boa sorte. Estreia amanhã, né? Estreia dia 4. Quinta-feira. Boa sorte pro Linha Direta e foi um prazer estar com vocês. Um beijo. Até lá, gente. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.